Boa tarde, pessoal. Estou aqui aguardando a doutora Aline para a gente começar a nossa live. Vamos falar hoje do uso do protetor em casa, qual que é a necessidade. Tá entrando aí. Oi, Ei, boa noite, tudo bom? boa noite, Ana, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tá conseguindo me ver e me escutar direito? Tô, tá tudo ótimo, Nesse perfeito. período de live é sempre bom a gente perguntar, né? Que às vezes a Porque conexão fica das melhores. às vezes a conexão mistura, né? E não Com fica certeza. legal, ainda mais nesse horário das 18. Todo mundo Vamos sai nos do apresentar. trabalho. Entrou uma ligação. Isso, pessoal, vamos entrando. Quem for chegando aí, curte, manda para quem vocês têm interesse que veja essa live. Vai ser super interessante. Isso, e pode fazer perguntas também, né? Com certeza. Adoraremos respondê-las. Então vamos nos apresentar. Começa aí, doutora Ana. Então, pessoal, prazer. Meu nome é Ana Vitória, sou dermatologista aqui em Belo Horizonte. Sou mineirinha de BH mesmo, me formei aqui nas Ciências Médicas e fiz a minha residência em dermatologia lá no Triângulo Mineiro, em Uberaba, né, federal de lá. Uhum. Retornei para cá, me especializei na parte de cabelos, que é tricologia, e na parte de estética médica. E continuo atendendo, os atendimentos são de dermatologia clínica, estética, a parte de tricologia também, então é bem amplo. Que é um tema que eu sou suspeita porque eu gosto de todos. Gosto de falar de tudo que é relacionado à pele, cabelo e unha. Esse tema é importante, viu? Também adoro. E foi um tema super em alta, né, nesse período. Nunca se falou tanto e nunca se procurou tanto na internet sobre skincare igual nesse período. Com Então, é um tema que certeza. tá todo mundo mais atento mesmo. Pessoal, eu sou a Gislene Lopes, sou arquiteta de design de interiores, trabalho com arquitetura comercial e residencial. Adoro a área médica, faço muito e sou formada há 32 anos. Vamos Bacana lá. demais. E por incrível que pareça, as nossas áreas vão ter muito em comum hoje, né? Falando dos filtros solares em casa, como criar um ambiente que seja tanto bom para a pele quanto agradável, né? Para o home office. Isso é muito importante, né? Hoje, então, tá todos mais ou menos trabalhando em casa, né? A maioria, né? Um novo mundo aí de trabalho, né? Todo mundo O, teve que se adaptar. o novo normal, né? Exatamente. Novo normal. Vamos lá. É, doutora Ana, me responde, vamos falar sobre esse assunto, né? Do uso do protetor em casa. Qual que é a necessidade? A gente continua usando o protetor em casa, porque às vezes a gente tem o hábito, né? Passa o creme, passa o protetor, passa a maquiagem. E quando você chega em casa, você se sente mais à vontade, vai relaxar, toma banho, tira maquiagem, creme. Às vezes passa o creme, mas protetor solar, pelo menos na minha cabeça, né? Hoje que nós estamos conversando sobre esse assunto, é para quando a gente está exposto ao sol. E eu sei também que a luz fria não é bom para a pele, a radiação da luz em nossas Uhum. peles faz mal. E isso, quando eu trabalho com o escritório, eu sempre tento conversar e falar, pelo menos assim, às vezes na área de produção, os clientes e normalmente as pessoas querem que fique muito claro, tem uma necessidade de muita luz. E eu fico tentando que use uma luz assim, 2700K, uma luz mais amarelada, que ao mesmo tempo te dá um conforto, não te cansa tanto e fica muito mais agradável, né? Assim, a sensação de mais humanizado que você está trabalhando em casa, não fica com aquela coisa comercial que você entra e aquele pá, aquele ilusão, né? Com Isso não é certeza. legal. E agora, mais com esse detalhe que é importantíssimo em relação aos nossos cuidados, né? Que a gente tem que cuidar da pele. Como que seria isso aí? Me conta. É.
Então, na verdade, o uso de filtro solar é muito relacionado ao sol mesmo, né? Todo mundo pensa que só tem que aplicar quando está se expondo de uma forma mais intensa, seja na praia, na piscina, quando vai dar uma Isso. caminhada, né, ao ar livre. Mas, na verdade, o protetor solar, ele tem que ser usado todos os dias, independente dessa exposição mais intensa ou não. Todos nós nos expomos, em algum grau, à radiação ultravioleta, né? Que é o principal uso do protetor solar. A grande questão de manter esse uso mesmo em casa não é para o período noturno, né? Depois que a gente chega, tira a maquiagem para descansar, para ir dormir. É durante o home office mesmo, né? Nesse período, as pessoas estão mais expostas à radiação visível, à luz visível, perdão, que é a luz azul, a principal delas. Mas existe um espectro bem grande das luzes, né, de ondas eletromagnéticas. Essa luz visível vai desde a luz azul à luz vermelha. A principal aí que tem mais tem sido estudada nos últimos anos é a luz azul, que ela tem um potencial de aumentar a pigmentação da pele. Para todas as pessoas, mas obviamente as pessoas de pele negra e aquelas que têm alguma doença que já gera alguma hiperpigmentação, como por exemplo melasma, como por exemplo a hiperpigmentação pós-inflamatória, que são as manchinhas que surgem na pele após algum processo inflamatório, seja uma acne, uma foliculite ou até algum trauma mesmo. Essas pessoas elas têm uma tendência maior a pigmentar com muita facilidade. Então, a luz também ajudaria nesse processo. Então, pessoas que já têm essas doenças, mesmo em casa, no home office, elas são orientadas, sim, a usar um protetor solar para tentar diminuir esse fator de pigmentação exacerbado que elas têm. Mas, além disso, a gente tem que lembrar que hoje em dia, né, a indústria farmacêutica criou diversos produtos que tem dentro do filtro solar antioxidante, tem hidratante, tem anti-idade. Então, de certa forma, é manter os cuidados que a gente tem, porque a gente também se beneficia desses cuidados, né, a médio e longo prazo. Então, num só produto, a gente consegue otimizar uma rotina de pele bem interessante. E isso é interessante manter independente de estar em casa ou não. É sempre usar o protetor solar e sempre renovar, né? Muitas pessoas devem ter essa curiosidade. De quanto em quanto tempo eu devo renovar o protetor solar? Isso é uma dúvida super frequente mesmo, né? Porque, na verdade, pra gente, o que mais importa é essa reaplicação. Quando a gente fala isso, é quando a maior parte das vezes a gente está exposto ao ambiente externo e à radiação ultravioleta. De fato, quanto mais exposta eu tiver, maior e mais intensa tem que ser essa reaplicação, tá? Em casa, eu sempre oriento normalmente para as pessoas de manhã e na hora do almoço, porque o suor ou passar a mão na pele acaba tirando o produto, né? Mas se essa pessoa já tem essa doença de uma hiperpigmentação ou de alguma doença que seja fotossensibilizante, que a gente fala, né, que a luz exacerba essa doença, por exemplo, lúpus, né, doenças autoimunes da pele, essa reaplicação ela tem que ser um pouco mais intensa mesmo. A gente fala até de 2 em 2 horas ou até mais, dependendo do caso. Agora, nós mulheres, né, normalmente passamos o protetor solar e usamos a maquiagem. Sim. E aí? Como fazer, né? Porque não dá para você ficar trocando a maquiagem. Então, o ideal seria trocar a maquiagem ou usar um protetor solar, assim, muito específico, super potente. Existe isso? Assim, quanto maior o espectro, né? Quanto mais amplo esse espectro, maior o fator de proteção, melhor seria. Mas, na verdade, para a luz visível, isso ainda não é um consenso, né? Os estudos são muito recentes. Mas a gente sabe que os que têm pigmento, então os que têm uma tonalidade de base aí para mulherada, né? Principalmente com óxido de ferro na composição, eles ajudam um pouco mais nessa proteção contra a luz visível. O que eu falo, assim? Eu particularmente, eu adoro maquiar e eu utilizo o filtro também como maquiagem. Então, eu sempre utilizo filtro com cor. Então, quem gosta dessa opção, é uma opção bem interessante. Você pode passar como se fosse uma base mesmo, até para facilitar essa aplicação. E aí, por cima, pode vir um pó para, né, ficar mais compacta, vir o blush. Quando a gente percebe assim, uma pele mais oleosa, se você faz isso durante o dia, lá cedinho, na hora do almoço, é provável que você já não esteja com o mesmo grau de maquiagem que você estava na manhã. Então, essa reaplicação é até interessante. Para quem não gosta de jeito nenhum ou tá na rua, né? Então, essa dificuldade de reaplicar algo mais líquido, existem os filtros solares em pó, né? O pó compacto mesmo. Não é pó, maquiagem com fator de proteção. É o filtro mesmo em pó.
O grande cuidado que a gente tem que ter é que muitas vezes a gente não aplica a quantidade necessária. Acho que só uma passadinha ali já é suficiente para aplicar toda essa camada de filtro, né? Mas, na Uhum. verdade, tirar a oleosidade do rosto não é aplicar o filtro. Eu preciso de uma camada grossa para isso. Então, é algo que a gente tem que se atentar, principalmente se tiver melasma. O protetor solar em pó, ele dá uma sensação de base. Então, você tem que passar com uma quantidade um pouquinho maior para fazer a função de base, não é isso? Exato, para fazer essa camada de proteção mesmo ali na pele, para ser um filtro, né? Para evitar que a luz ultrapasse ele mesmo, que você tenha essa proteção de forma adequada. Eu já usei e uso o protetor solar às vezes como base, só que eu tenho percebido que é exatamente assim, 2, 3 horas ele já começa, o rosto começa a clarear. A pele absorve o protetor solar, certo? Sim, ele fica mais na camada superficial da pele. A gente não tem uma absorção sistêmica, né? Até saiu um Uhum. estudo nos últimos anos sobre isso, gerou bastante polêmica quanto à absorção sistêmica de filtros solares. Mas ela ainda é muito pequena para gerar algum dano, isso ainda tem muita pesquisa. Mas sim, ele fica na camada completa mais superficial da pele. Então, cobrindo essa parte toda mesmo para efetivar essa proteção e, de certa forma, absorver essa luz que chega e irradiar, para não penetrar tanto e não gerar o dano que realmente a radiação gera no nosso DNA, né, nas células da pele. Pois é, mas ele vai desaparecendo por causa do tempo, assim, que você tem que renovar e vai. Muitas vezes ele vai saindo mesmo, a gente vai suando, ele vai se desfazendo, a gente passa a mão sem perceber, Sem né? querer. Mas por esse Cumprimenta as motivo. pessoas, né? É, Cumprimentava. mas agora fica na máscara, né? Agora fica metade na máscara, não tem jeito. E essa irradiação que é provocada pelas luzes, por esses elementos, ela é mais grave do que a radiação solar mesmo? Para a pele? Não, não. Assim, a radiação ultravioleta, com certeza e comprovadamente há muitos anos, a que causa mais danos para a nossa pele, né? Então, não só de hiperpigmentação, de aumento dessa pigmentação, mas de alteração da imunidade da pele, de geração de câncer de pele, né, a médio e longo prazo, de danos, né, de doenças fotossensíveis também. Isso, com certeza, a responsável é sempre a radiação ultravioleta, seja UVA ou UVB. A Uhum. luz da luz visível, né, desses dispositivos que a gente tem em casa mesmo, na maior parte do tempo, ou nos escritórios, ele gera uma hiperpigmentação, que está associada também a um dano que a radiação ultravioleta pode gerar. Mas ainda não temos comprovação científica de dano de câncer de pele, né? Pensando Uhum. no pior das hipóteses, na pior Uhum. coisa que realmente a radiação ultravioleta pode gerar. Isso a gente não tem em relação à luz visível comprovado ainda. Mas as duas juntas, elas sim pioram muito essa questão da pigmentação da pele. E outra coisa, às vezes as pessoas pensam que a luz que vai afetar a sua pele é a luz só da lâmpada, só do que está em cima da mesa, mas a luz do iPad, do celular, do computador também, né? Com certeza. E quando a gente para ver, existem dispositivos no celular para a gente contabilizar quanto tempo a gente passa no celular, né? E é É, assustador quando a gente vai ver isso, porque muitas vezes são 3, 4, 6 horas ao longo do dia. Ah, é rapidinho, é só no WhatsApp. Mas é, somando isso ao longo do dia, são várias horas, né? E aí, então, tem uma exposição. Sem contar que todo mundo hoje em dia está exposto a algum tipo de luz. Seja a luz do teto, a lâmpada, o computador, né? Então, temos vários tipos aí de luzes que influenciam na nossa pele. porque o fato de você usar o fone de ouvido, você já, né, evita um pouco de estar perto do celular. Porque o Uhum. sem fio, por exemplo, você deixa o telefone mais longe, não tem. Mas o fato também de você colocar o telefone no ouvido, ele está passando a luz mais de perto ainda da pele, né? Sim, sim. Nesse caso, realmente as pessoas que têm melasma, principalmente, né, nessa região aqui do rosto, é algo que a gente tem que ficar atento. Porque pode piorar. Sim, a pigmentação da luz visível, ela acontece, é uma pigmentação mais intensa do que a da radiação ultravioleta e mais persistente. Então, por isso que as duas juntas geram um dano maior, né?
tanto a curto prazo quanto a longo prazo. Então, esse uso excessivo, quem fica muito tempo no telefone, pode sim piorar. Claro, né, gente? Quando a gente fala isso, as pessoas falam assim, então eu não posso me expor ao sol, eu não posso viajar, não posso usar telefone. Claro que a gente não vive nesse mundo extremista, né? Mas, É, obviamente, quem tem essa tendência a uma hiperpigmentação vai necessitar de mais cuidados. E uma outra opção também que a gente tem interessante, não só dos filtros de aplicar, é essas vias, né? O porquê dessa pigmentação aumentada ainda não foi totalmente desvendado na medicina. Mas a gente sabe que tem algumas alterações inflamatórias, né? Alguns sistemas inflamatórios sistêmicos que podem estar relacionados. E aí, uhum. além do uso do protetor de aplicar, existem também antioxidantes orais, que já foram erroneamente chamados como protetores orais, mas de fato eles não substituem os protetores que a gente aplica no rosto, mas eles podem sim ser um complemento e um a mais, né, para ajudar a barrar esse dano gerado pela luz visível. Mas então me explica melhor aí como é que é a história dos Vamos lá. antioxidantes. Enfim, a luz visível, a gente ainda não sabe exatamente a forma como que ela leva esse aumento de pigmentação. Mas é uma Uhum, forma diferente da radiação ultravioleta. Isso ainda está uhum, sendo estudado, a gente não sabe detalhes sobre isso, né? uhum, Mas existem vias de inflamação que aumentam radicais livres que uhum. induzem a célula do pigmento a produzir mais pigmento. E essa inflamação, ela acontece no corpo todo, por vários motivos, né? Nós temos várias coisas inflamatórias, seja poluição, o estresse, alimentação, enfim, vários motivos para isso no nosso dia a dia. E aí, foi se aventado, tem sido estudado que uma possibilidade a mais, além do filtro solar, seria o uso de antioxidantes orais. Foram chamados no passado, né, erroneamente como protetores orais, mas é uma nomenclatura que a gente não usa mais hoje em dia porque gera uma falsa impressão de que os filtros de aplicar no rosto são desnecessários. Né? Não são, eles são um complemento, tá? E são antioxidantes orais que ajudam de forma sistêmica, né, no corpo todo, a barrar um pouco a produção desse excesso de radicais livres. Então, ele consegue diminuir essa intensidade dessa produção de radicais que vai estimular o aumento da produção de melanina. Um pouquinho complexo esse assunto, né? Porque são vários É, inflamatórios, um tanto de distúrbios químicos que acontecem no nosso organismo, mas sim podem ser um complemento, né? A gente às vezes passa, realmente quem tem essa tendência à pigmentação, quem tem melasma principalmente, já está bem habituado a essas medicações, a gente uhum. usa no complemento do tratamento. Pois é, mas esse antioxidante, ele também ele tem um uso mais, como é que fala? Abrangente, não é só para a pele. Ele cuida Sim, do corpo todo, certo? sim, existem vários, né? Para a pele, a gente vai lançar a mão de alguns, assim, tipo luteína para luz visível. A gente tem, quando um pouco de exposição ao sol, o polipódium leucotomus. Tem a vitamina B3, que é a nicotinamida. Enfim, nós temos tanto produtos prontos no mercado, quanto também manipulados que a gente vai associar. Então, se é uma pessoa que fica já, não só na pandemia, mas que já estava mais exposta à luz visível, já ficava mais em escritório, eu vou lançar mais mão desse antioxidante mais específico para essa parte de luz visível, luz azul. Sou uma pessoa que às vezes é corredora, né? Maratonista, tem o hábito de se Uhum, expor muito. Aí eu vou pegar mais o que tenta proteger um pouquinho mais da luz do sol. Enfim, uhum. claro que a gente tem que entender que, né, a ação deles não barra 100%. Mas eu acho que é uma opção interessante, sim. Mas Lembrando que contribui. essa com certeza. E lembrando que esse excesso de pigmentação também gera um envelhecimento mais importante da pele, né? Pacientes que têm melasma, elas têm uma textura de pele mais grosseira, um envelhecimento mais importante também. Então, a médio e longo prazo é algo que a gente tem que pensar e é válido também no tratamento. Eu acho que acabou que eu ia te perguntar o que essa irradiação pode provocar na pele. Eu acho que você já até respondeu, né? Porque são essas manchas, né? É, Que. exatamente. É assim, todo tipo de luz pode gerar algum dano na pele. Principal é, sem sombra de dúvida, a radiação ultravioleta. Tanto Uhum, VA quanto VB. Né? Mais de 80% dos cânceres de pele são relacionados a uma exposição crônica importante a essa radiação ultravioleta. Mas a uhum, gente sabe que existem outros tipos de luz, né? Tipo a luz visível, que vai esse espectro grande. A luz azul é a principal dentre esse espectro aí, que vai gerar um aumento da pigmentação. E a gente também tem o infravermelho, que a gente nem fala muito, que é muito calor que a gente vive, né? Principalmente nos trópicos.
isso também gera algum grau de envelhecimento. Não tanto quanto a radiação ultravioleta, mas sim, todas somadas e uma exposição excessiva ao longo da vida é que vai gerar esse dano principal, né? Com certeza. Eu acho que todo cuidado, às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas que exagero. Não é exagero. É igual falar, mas é só um cafezinho com açúcar. Mas é a sequência de várias, a soma de várias opções de tratamento ou de não tratamento é que te dá um resultado eficaz, né? Você tem Com que cuidar certeza. desde o início, quando você estiver mais velho, você vai ter uma pele melhor. Se Com você não certeza. cuida e chega aos 60 e quer cuidar depois de 60, vai ter dificuldade, né? Para ter um resultado Os mais resultados vão eficaz, ser né? menores. Eu falo assim, começar a cuidar nunca é tarde, né? Óbvio. Mas quanto antes eu Claro. começar, melhor. O dano do sol, e esse é um dado super importante, que eu falo que deveria acontecer na nossa formação desde pequenininho, né? E ser ensinado na escola mesmo. Que é o Devia ter principal ensinado na dano do escola. sol para o câncer de pele é a radiação que a gente se expôs até por volta dos 20 anos de idade, né? Contando uma pessoa que não trabalha no sol, né? Mas assim, o Uhum. principal ali está nos primeiros 20 anos de vida. Então, olha o quanto que isso é crucial, porque realmente o dano do sol é acumulativo. Então, de pouquinho em pouquinho, eu vou somando a cada hora um dano. E aí chega uma hora que esse dano vai gerar uma lesão pré-maligna, ou um câncer, ou uma mancha, o excesso de flacidez, o excesso de ruga. Claro que evidenciando isso, a gente vai tratar. Mas, obviamente, começando desde cedo, eu tenho resultados muito melhores, né? Pois é, e principalmente nessa questão dos jovens que praticam esporte, que fica muito no sol, tem que ter uma orientação mais de perto, né? Com Para certeza. evitar que isso gere um dano, né? Que depois não tem É jeito porque nem ninguém de. acredita, né, que vai gerar esse dano, mas a gente vai ver ele depois dos 40, muito provavelmente. Antes dos 30 é mais difícil, a não ser que tenha alguma história na família, alguma genética que propicie isso. Mas geralmente é depois dos 40. Então a gente vai demorar um tempinho para ver, mas acontece, né? Não acho que não aconteça, que vamos ficar livres disso. Com certeza. Aí entra o nosso papel de mãe, tentar orientar, tentar, né? Tentar Com certeza. ensinar. Mas Agora, engraçado, assim, eu via, na minha época de ir pra praia quando eu era pequena, eu não via muito isso, né? E fui não, aprendendo mais ao longo da vida. Hoje, quando eu frequento, eu vejo, e até os adultos mesmo já estão usando aquelas roupas de fator de proteção, já estão um pouco mais atentos a isso. Então, acho que aos pouquinhos nós vamos criando novos hábitos, né? Saudáveis. é questão de hábito mesmo. Doutora Ana, e qual seria o protetor solar, o melhor protetor solar? Peraí que travou um pouquinho. Oi, pode repetir. O melhor protetor solar. Como saber o melhor protetor solar ser usado em casa? Tá. Eu costumo falar o seguinte: o melhor protetor é aquele que você usa, porque não adianta não usar, né? Comprar e não usar. Mas de fato, para luz visível, igual eu falei, é o que tem óxido de ferro, que geralmente são os que têm pigmento. Para homens é um pouquinho mais difícil, né? Mas além disso, pensando além da luz visível, a gente também vê como é que é essa pele. Então, se for uma pele mais oleosa, se é um filtro solar que tem algum controle de oleosidade associado, que seja mais em gel, que não fique tão oleoso, para não predispor também a acne e que seja agradável ao toque. A cosmética também ela é importante porque ela vai ajudar, né, no paciente a passar realmente o produto, a se sentir confortável em usar o produto. Ou se tem uma pele, por exemplo, com melasma ou com alguma doença de pele, são filtros que podem ter antioxidantes na formulação, podem ter hidratantes, então a gente consegue otimizar isso também, né? Lembrando que para o rosto a gente tende a pegar filtros específicos para o rosto e não usar o do corpo no rosto, porque geralmente os do corpo são mais oleosos, então essa cosmética também fica prejudicada. O protetor, são dois protetores completamente diferentes, né? Mas essa é uma questão que eu acho que deve ser olhada mais a fundo, estudada, cada caso de pele, né? Tem que Com marcar uma consulta certeza. com a doutora Ana Vai ser um prazer. para Realmente, acessar assim, eu isso. acho que muitas pessoas falam assim, ah, eu vou só ali comprar um filtro, ou vou só comprar um produtinho. Não é só comprar, você está aplicando no maior órgão do seu corpo. E isso faz parte de um tratamento, né? Vamos supor, a pessoa tem uma espinha, está fazendo uso de um ácido específico. Às vezes,
um filtro solar que seja muito sequinho, não fica legal para ela, vai descascar, ela não vai se adaptar a ele. Então a gente consegue encaixar isso tudo dentro de uma rotina de cuidado com a pele, que não necessariamente precisa ser extensa, ela precisa ser otimizada. E isso não significa que seja uma lista gigantesca de produtos, né? A gente vai vendo de acordo com a demanda, com o que o paciente vem pra gente, com a queixa, com a doença, com o estilo de vida. Então, realmente é todo um complemento. É igual quando chegam para fazer um projeto com você, né? Vem várias É, demandas e você vai encaixando ali de acordo com que a necessidade, com que você vê que otimiza o espaço e que encaixa no dia a dia daquele cliente, né? uma das áreas que parece muito assim no briefing, né, vamos dizer, de um projeto, é a dermatologia, porque você tem opção de escolher, você tem opção de é, eu quero um protetor sem cor, qual é o melhor? A minha pele é seca, mas eu quero um protetor médio, ou eu tenho muita espinha. Então, você vai fazendo o tratamento e vai sendo orientado de acordo com a sua necessidade, com o seu gosto. Porque tem gente que vai querer, detesto usar protetor com cor, porque eu gosto de usar a minha maquiagem, a base que vai tampar os poros, que vai ter um visual melhor, né? Porque Exato. tem pessoas que realmente têm um trabalho que precisa de ter uma maquiagem mais perfeita, né? Vamos dizer assim. Aham. Então, e mesmo em questão de creme, é, de uso de cosmético no geral, né? Tem uma Sim. liberdade. Tem outros casos que não, né? Você chega e fala assim, o remédio é esse, não tem outra saída. Quando não tem, você fala assim, esse aqui não tem. Se você quiser tratar, é só essa forma. Mas realmente o filtro a gente tem essa liberdade, né, de avaliar. Um ponto que você falou que eu acho importante a gente falar pro pessoal, muitas vezes eu vejo muitas mulheres falando isso. Ah, doutora, eu não encontrei o tom de filtro solar que é para minha pele. Então, às vezes, se tem uma pele clara, os mesmos filtros para pele clara fica parecendo que passou um reboco no rosto, né? Fica bem evidente. Ou a pele negra mesmo, que tem dificuldade de encaixar num protetor para pele negra. Acha que não fica semelhante à tonalidade da pele. Então, isso acontece, né? Infelizmente, nós temos várias tonalidades diferentes. E nem sempre a gente consegue, como a gente tem no Brasil hoje, disponibilizar todas as cores possíveis. Quando isso acontece, ou a gente vai tentar juntar dois filtros com cores diferentes, né? A pessoa mistura, ou usa o filtro sem cor mesmo e por cima aplica a base. A base da maquiagem, né, o pigmento, muitas vezes tem o pigmento que protege contra essa luz visível. Então, ajuda também. E essa opção do protetor em pó, que é uma novidade mais recente, né? Não é uma Isso. coisa há muito tempo. Tem pouco tempo que foi lançado, né? Sim, sim. E Ela é facilita, uma. né, a vida, com certeza. Tem o quê? Facilita bastante a nossa vida na correria. É. Isso facilita demais, porque você não suja a mão. Às É, vezes você não tem condições de usar, porque você está num lugar que não vai dar certo, você está passando, ou, né, com certeza. usando o protetor líquido. Mas é fundamental. Mas Infelizmente, nós assim, temos que é igual testar. eu falei, o filtro em pó, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem tem melasma, eu costumo não dar muito essa opção, não. Eu prefiro o filtro de aplicar. Seria só em último caso, sempre bom ter na bolsa, aproveita e passa ali, melhor do que ficar sem nada. Mas a maior parte das vezes, a gente não aplica a camada ideal de proteção. Então, quem já tem alguma doença que gera essa pigmentação aumentada da pele, tem que Uhum. proteger mesmo. Vai ter que dar um jeito de aplicar com capricho o filtro mais líquido mesmo. O ideal é ter o protetor líquido e ter esse pó na bolsa para uma necessidade, né? Uma coisa Sim, rápida, não é um uso e, diário. exato. E tem paciente que gosta de passar até os dois. Gosta do filtro de aplicar mesmo, né? Mais líquido. E aí por cima vem com o pó como se fosse um pó compacto mesmo, né? E aí Que aplica tira, ainda por cima, uma proteção a mais. Então não tem problema nenhum. que tira o brilho, né? Do Exato. protetor solar. Com certeza. Outra questão, nesses tempos de pandemia que nós estamos vivendo, a gente está usando muito álcool gel, né? E isso acaba ressecando a pele da mão. E o que você acha? O que seria a sua sugestão de poder usar para nos proteger, né, do coronavírus também e não ressecar tanto a pele?
Isso é o mais comum do consultório. Com certeza, dermatite de contato, né? O ressecamento, mas a dermatite gerada pelo excesso de álcool é uma das coisas que eu mais tenho visto no consultório nos últimos meses. Mas sim, lembrar que assim, a Tá gente tem muito causando? hábito, né? Oi? O álcool gel tá causando dermatite, que você falou? Ele resseca muito a pele. Então, tem quem já tem alergia à formulação, mas também resseca muito e acaba deixando aquele aspecto, né, mais esbranquiçado, a pele bem mais seca, o tato mais complicado. Então, de fato, a gente tem que lembrar o seguinte: a maior proteção contra o coronavírus é a lavagem adequada das mãos. Então, isso é prioritário. O Também álcool acho. vem porque muitas vezes a gente não tem essa disponibilidade de lavar a mão, né? E para facilitar. Então, tá no carro, saiu, coloca na bolsa, facilita. Mas tendo a possibilidade de lavar com água e sabão, ele é o principal. Então, se atinar mais para isso, tentar evitar a facilidade do álcool gel e tentar lavar um pouco melhor as mãos também. E toda vez depois que lavar ou aplicar o álcool, é interessante a gente aplicar um hidratante, que é o que muita gente esquece. Só que nós estamos também num período aí mais de inverno, o período, né, o tempo mais seco, mais Hum. frio. Então, que o álcool resseque aí vem a temperatura, o excesso de produtos, facilita isso de uma forma mais intensa. E aí vem o hidratante para tentar salvar essas mãos. Não só a mão, o corpo todo nesse período. Mas é uma boa opção para a gente hidratar um pouquinho melhor. Existem cremes mais potentes, específicos para a região das mãos, que são interessantes. E muitos são pequenininhos, dá para a gente carregar na bolsa quando sai, deixar no carro. Então ajuda também nessa parte. Mas eu vou te confessar que é difícil. É, Lava a mão, passa álcool, passa creme. Aí você desce do carro, entra num lugar, volta, fica 20 minutos, você tem que passar álcool de novo, você tem que passar creme de novo. Aí é uma coisa complexa, né? E acaba que você vai dando prioridade ao álcool e esquece realmente do creme, né? claro, igual eu falei Porque assim, a gente tem que tentar se adaptar de alguma forma, né? Às vezes na corrida do dia a dia fica um pouquinho difícil. Quando tem algum grau de alguma dermatite de contato, já de escamação da mão mesmo, né? Aquela dermatite bem intensa, o que eu gosto de orientar é pegar esse creme mais potente à noite, faz uma camadona grossa. E às vezes eu coloco uma luva, assim, aquele pozinho, ou até um papel filme, para deixar esse creme ali mais tempo. Então, quase que dormir com aquele produto ali bem embebido ali na pele, que é uma opção interessante também. para você hidratar a pele, passa o creme e coloca uma luva. Exatamente. Hidratação, Ou né? luva ou papel filme que ajuda a reter aquele produto ali mais em contato com a pele da mão. Quando a gente passa coisa na mão, acaba que a gente manipula um tanto de coisa antes de fato deitar, né? E mesmo deitando, manipula o travesseiro, a colcha. Então facilita quando você coloca essas duas, uma luva ou papel filme, aquele produto fica ali mais tempo e ele não se dispersa para outras superfícies. Então é uma opção interessante à noite, se a mão estiver bem ressecada mesmo, e para pessoa que não consegue fazer essa aplicação várias vezes ao dia, aquele produto passa pelo menos a noite toda ali. E quanto tempo? Você acha a noite toda? É difícil de deixar papel filme a noite toda, né? Ainda mais quem se movimenta Faz. muito. Mas pode, ou pelo menos uma horinha, 2 horinhas, chegou, saiu do banho à noite, coloca, fica ali um tempo. Porque quando a gente coloca, pelo menos você se atenta mais às mãos. Quando você só aplica, a gente vê que já manipulou um tanto de coisa ao longo do trajeto aí do banheiro, a É, sala, o quarto. Então já foi. acaba que você perdeu o produto e não hidratou tão bem sua mão. Isso é uma opção para quem tá com a mão bem ressecada, né? Óbvio que não é uma obrigação para todo mundo, mas ajuda. Você acaba de passar o creme e o filho fala assim: ah, eu quero um leite com chocolate. A cabeça já nem tá lembrando da mão mais, né? Vai lembrar Ah, só no dia seguinte, quando ela estiver bem ressecada, trincando, até sangrando já. aí já foi. Temos perguntas aí, você viu, doutora Ana? Temos Deixa eu ver. perguntas. Doutor Guilherme, já entrou aqui. Obrigada. Prazer ter você com a gente. Luísa, Bruno, o pessoal todo entrando. Obrigada pela presença, viu, gente? Deixa Tá eu bem ver aqui. prestigiado. Tema super importante, pessoal da letra e comunicação, realmente. E é um assunto, eu até dei uma entrevista, tem um pouco menos de 2 semanas sobre isso. E é tão engraçado, as pessoas não associam realmente o filtro só ao sol. E não, gente, ele faz parte de um tratamento de pele, então é fundamental mesmo em casa. E o que eu acho mais importante também a gente falar
é manter esse cuidado, né? Eu acho que no início da pandemia todo mundo se perdeu um pouco, vem as preocupações, como que vai ficar, e manter esse autocuidado, aproveitando que hoje é o Dia Nacional da Saúde, ele é extremamente Hoje, importante. Se que cuidar legal. também faz parte. Então, essa rotina de cuidado com a pele, ela também te dá um bem-estar mental, é um período, um momentinho ali, 5 minutinhos que você se cuida, que também já te dá um bem-estar, já tira os momentinhos para você descansar, relaxar um pouco. Isso também é importante, além da saúde da pele, né? Você fica mais, você se sente melhor e você fica mais feliz, né? Quando Com você se olha certeza. no espelho e a pele tá bacana, ó, minha pele tá limpa, tá sem mancha, tá sem espinha. Estamos ficando velhos, mas Faz parte, né? Eu falo faz assim, parte. tirar por completo as ruguinhas a gente não consegue. Mas não tem Não, como a gente impossível. melhorar e faz parte. Se sentir bem é o principal. Você chegar a olhar no espelho, quem está se olhando agora nas lives, nas aulas online, né? Quando começa a se ver mais, se sentir bem. Isso é uma outra demanda, Gislene, que eu tenho visto muito. Muita gente que às vezes não reparava em algum detalhe do rosto, principalmente. Começou a ter mais as reuniões online, né? O trabalho online fez você Uhum. se olhar mais. E aí começou a enxergar coisas que não incomodavam a princípio. Então, eu tenho recebido muitas pacientes, até novas, falam assim, gente, eu não tinha essa ruguinha, ou isso aqui eu não tinha no rosto, tá me incomodando. Então, é interessante também essa autoavaliação, né, que a gente tem feito. Eu acho que a gente não pode reclamar de nada. Eu acho que é, tudo tem um porquê e tem um propósito em nossas vidas. Com Então, certeza. tá aí um deles, porque agora a gente tem mais tempo para parar, para se olhar. Não significa que você diminuiu o trabalho, você diminuiu a forma de trabalhar. Você diminuiu, não, você mudou a forma de trabalhar. Agora eu converso mais no telefone, faço mais reuniões virtuais, então eu me vejo mais na tela. Você fica mais detalhista para algumas coisas que você às vezes sair assim nem passa um batom porque não dá tempo. Agora, já que você vai fazer uma reunião virtual, você faz sem batom. Você já Com vê que você vai certeza. estar diferente, que vai ter alguém se olhando, que você vai estar mais. Vai dar uma aparência descuidada, né? Aí Aham. todo mundo vai usar, vai ficar. E aí, com certeza, vai se preocupar mais com a pele, né? Tipo, quanto ao Com cuidado mesmo, né? Com certeza, é um momentinho de prazer, né, que a gente gosta de fazer. Surgiram algumas perguntinhas aqui, ó. Vamos lá. Ana Paula, Surgiu. de quanto em quanto tempo devo passar o protetor? Então, isso que a gente falou. Geralmente eu indico 2 vezes ao dia, eu acho que é um básico que é possível de fazer. Agora, se você tem realmente alguma doença de pele, melasma, eu indico mais vezes, realmente, porque a gente sua, passa a mão, tira, e quem tem essa tendência a pigmentar, né, com muita facilidade, essa reaplicação, essa camada de proteção aí, ela é importante. Quais são os melhores tratamentos para olheira? Nossa, isso é um outro tópico de uma aula super extensa, mas vamos lá, vou tentar resumir. A gente tem 3 tipos principais de olheiras. Olheira por pigmento, que é a coloração aumentada, né? Essa hiperpigmentação mesmo, que tem uma tendência genética associada. Ou pessoas de um fototipo mais alto, de pele negra, também tendem a ter mais pigmento nessa região das pálpebras. A Uhum. gente tem as olheiras por vasinhos, então são as veinhas, né, os vasinhos bem fininhos nessa região, que às vezes simulam uma pigmentação, mas quando a gente pega bem nessa região aqui para ver, são vasinhos, muitas vezes verdinhos ou arroxeados. E a gente também tem a olheira que vai piorando com o tempo, que é a olheira de profundidade, por uma perda, né, dessa região de sustentação, tanto aqui dessa parte da olheira propriamente dita, quanto da sustentação dessa parte média aqui do rosto. Cada uma vai ter um tratamento diferente. Então, se é um aumento de pigmentação, nós vamos lançar mão de ácidos associada a laser para pigmento. Se são os vasinhos, a gente faz com laser. Infelizmente, não existe creminho que tira vasinho. E se é a profundidade, que muitas vezes está associada aos outros 2 casos e que vai realmente se intensificando com o passar dos anos, aí a gente tem que ver que geralmente é preenchimento. Mas tem que saber onde fazer o preenchimento. Não é só porque tá fundinho nessa região aqui que a gente só preenche aqui. Eu tenho que olhar toda uma sustentação dessa parte da órbita, sustentação dessa parte média do rosto. Então, isso varia de pessoa para pessoa, né? Cada um tem um tipo de envelhecimento. Geralmente na mulher é mais intenso do que no homem, mas isso varia também. E aí a gente avalia na consulta para ver a melhor associação de tratamento aí. É bem E aí, variado.
Quando você começa a olhar que você tem isso aqui mais fundo e você quer fazer um preenchimento, isso envolve todo o rosto. Você não pode, exatamente como você falou, chegar e fazer alguma coisa só aqui. Porque quando você faz aqui, você tem que fazer o preenchimento, aí você tem que fazer botox, porque aí você vai estudar o visual, a estética do rosto inteira, né? Com certeza. E acho que É isso é como a esse maior né? diferença, né? Por que que esses procedimentos estéticos têm que ser feitos com um profissional adequado? Porque o paciente vem pra gente com uma queixa, então, às vezes assim, é a olheira. Mas peraí, deixa eu entender o que que é isso daqui, o que que tá causando. E aí que eu vou instituir o tratamento. Não é simplesmente injetar, colocar um produto aqui nessa região. Eu tenho que estudar toda uma dinâmica do rosto, no estático, quando essa pessoa movimenta, para saber exatamente o ponto de aplicação. E isso é que faz um procedimento bem feito ou não, né? Que é o que a gente tem visto aí, os excessos também. Então é sempre bom falar disso, que esse cuidado, saber onde colocar é fundamental. E a gente tem muita estrutura aqui no rosto que não deve ser modificada, né? Para dar um embelezamento, tirar a olheira, mas sem modificar, sem ficar algo que não seja natural, que não seja bonito. Eu acho importantíssimo. Tem alguns botox que você chega e fala assim, o que aconteceu com você? O que você fez? Transformou a pessoa. Eu acho que deve pegar em alguns pontos que muda o formato do olhar, né? Muda o seu visual total. Com Tem outra certeza. pergunta aí, doutora Ana. Preenchimento quem faz? Cirurgião ou dermatologista? Cirurgião plástico ou dermatologista, os dois têm formação para isso, tá? Então, independente, sendo uma pessoa capacitada, que tenha tido, né, estudo suficiente para isso, né? Então, pode fazer à vontade. Tem um médico de confiança, um dermatologista, um plástico, para chamar de seu mesmo, fazer o melhor tratamento para você. É, tem que tomar cuidado com outros tipos de profissionais, né? Porque tem muitos na área. Eu já vi fotos e já escutei casos assim bem absurdos, né? De pessoas que se metem a fazer realmente o que não tá na área deles, né? Mas isso é importante. Infelizmente tem, né? Um assunto bem polêmico também, mas eu acho que cada um é responsável, né? Tanto como É, profissional por aquilo que você faz, quanto também o paciente ou cliente que nos procura, ele também é responsável pelo profissional que ele escolhe para cuidar dele. Então, para cuidar da saúde, da beleza. Então, escolha alguém que realmente você tenha confiança, não vai só por Instagram, pelo que a pessoa publica, pesquise sobre a formação dessa pessoa. Isso é super importante para o tratamento adequado. né? Puxando um ganchinho aí para minha área da sua fala, as pessoas às vezes eu falo assim: você viu o trabalho dele? Isso eu estou falando de fornecedores, né? Porque de Uhum. profissionais, cada um escolhe o seu profissional e isso não é o assunto meu, porque quando já está comigo é porque já decidiu que vai fazer projeto comigo. Ah, eu vi no Instagram, eu vi alguma coisa assim, para mim não serve. Tem que ver ao vivo, porque foto maqueia, foto você não vê os detalhes. Vamos falar, por exemplo, de uma marcenaria. Marcenaria é uma coisa que você não vê por foto, você não vê pelo Instagram. Aonde você fez? Vamos lá, quem foi que te indicou ele? Vamos lá ver o serviço ao vivo e ver os detalhes. Então, assim, Fundamental. você começa, não, fez da minha irmã. Eu falo, então tá, deixa eu te perguntar, você viu isso, você viu aquilo? Que material que é? Qual que é a dobradiça? Qual que é a corrediça? Como que abre a porta? Não sabe nada, não viu nada. Porque o olhar do cliente ou da pessoa que não é da área é completamente diferente. Eu Completamente. costumo brincar, gente, meu olho é venenoso, desculpa, mas Mas tem isso trinta e impacta, dois anos né, que eu faço diretamente no isso. seu trabalho. Então tem que ser alguém que realmente vai fazer da melhor forma possível. Às E é vezes, por isso que existem os profissionais, né? Cada um na sua área, mesmo para indicar o que é melhor, com certeza. mas nem sempre, Ana, a gente consegue executar o trabalho com o profissional que você gostaria, É, porque interfere em muitos detalhes de valores, de investimento, porque o cliente tem que saber qual investimento ele quer fazer. E claro. tem imóveis que vale a pena fazer um investimento alto, tem outros que não vale, mas a pessoa define, eu vou morar aqui, eu quero fazer aqui, eu quero melhor, eu não gosto disso, tem outros que eu não estou nem aí. Eu quero é que ponha o armário aqui, que fique mais ou menos, e não quero pagar caro, pronto, quero um barato. Então ele não está muito preocupado com a qualidade, está preocupado com o resultado dele ter o móvel lá e acabou. Uhum. Então,
o que eu gosto de falar é isso. A gente não vê nada por foto. Eu não escolho nada. Pode ser esse tecido aqui, manda a foto. Não, não sei que cor é essa. Parece verde na foto, chega lá é cinza. Então, assim, por melhor que seja o seu telefone, você tira 3 fotos. Eu tenho iPhone 11, eu tiro 3 fotos em posições diferentes, muda completamente a cor. Então, assim, eu não resolvo nada pelo telefone, nada por foto, porque vai comprometer o resultado. E o resultado interfere totalmente na minha profissão e no resultado do meu trabalho, que depois pode ser criticado, né? Ah, mas misturou isso com isso, não ficou legal, ficou feio. Porque tem que olhar e olhar de perto e prestar atenção, porque é complicado, não é fácil, não. E as Essas pessoas fotos acham que, antes e né? depois, né, são um problema mesmo, assim, na parte de estética facial, assim, a gente vê muita simulação. E que para quem não conhece, às vezes fica venerado com o que tá vendo na foto. Nossa, que mudança! E a gente que é da área fala assim, ó, aí tem Photoshop, aí tem É, manipulação. A foto a primeira foi tirada mais próxima, a outra foi de longe com zoom. Isso faz muita diferença. A iluminação, né, tá aí para falar arquiteto, tanto que a iluminação modifica os locais de sombra, de cor, né? é, Tanto no rosto quanto nos ambientes também. Então, isso é super importante. Isso realmente é ao vivo para a gente ver. com certeza na nossa área tem a laca, né? Que é uma laca brilhante. Como é que você sabe que a laca é boa? Você tem que chegar e olhar se a laca não tem as ondas. A gente brinca, a laca dele é cheia de celulite, é horrível. Porque é cheio de ondas, entendeu? Então, Não como é que você sabia vê? dessa, foi até bom para aprender, vou ficar mais atenta. Pois é. Como que você vai ver se a qualidade da laca é ideal, está correta por foto? Não tem jeito. Aí você faz um painel enorme, chega lá, tá todo manchado. Você tem como. Então, isso você tem que ver ao vivo, não tem jeito. Com certeza. Acho que teve mais uma da Ana Paula aqui para a gente já ir finalizando. Quer ver como que estão os atendimentos? Então, eu não parei totalmente, eu parei mais no início da pandemia mesmo. Mas aos Uhum. poucos fui retomando. Como eu faço atendimento em dermatologia clínica também, as doenças de pele permaneceram e aumentaram muito nesse período. A alimentação ficou errada, o estresse, as doenças de pele exacerbaram todas. E aí o atendimento a gente tem que se adaptar, né? Com esse passamento de horário, com todo o material necessário, capote, máscara, limpeza mais do que excessiva, mas parte de saúde ela tem que continuar. Como é que você está em relação ao trabalho, Gislaine? No meu caso, é mais, vamos dizer, mais leve, mais light, né? Porque quando você fala de um consultório, de uma clínica, às vezes as pessoas acham que tem mais contaminação. Então, na casa das pessoas, normalmente eu chego, tiro o sapato, às vezes tem sapatinho para usar, às vezes não tem. Não estamos cumprimentando e sempre usando máscara, né? Mas eu estou trabalhando normal, saindo, atendendo cliente, passo tarde. Ontem eu passei a tarde numa loja de revestimentos, escolhendo. E às vezes, assim, usar máscara para nós que não somos da área da saúde É é difícil, muito né? complexo. Porque não aprendemos, né? Não temos o hábito, e incomoda, suja o óculos. Então, às vezes, quando você está longe, tira um pouquinho. Agora, também ainda tem um detalhe de aprender a tirar, né? Que não pode abaixar, tem que Não pode realmente ficar tirar. manipulando muito essa parte da frente da máscara. É sempre É, eficaz. então, às vezes, eu me pego fazendo errado, mas tento corrigir. Então, as pessoas estão todas assim. E tem gente muito light. Assim, minha sala de reunião é espaçosa, então dá para ficar assim 1,5 m, a mesa de reunião é grande. E as pessoas, às vezes, tiram a máscara. Deixa a janela aberta, sem ar-condicionado. Então, tá tranquilo, não tá tão difícil, não. E eu acho que esses hábitos deviam continuar para sempre. Quem Porque sabe, até né? você Vamos gripado, ver. você gripa e pega passa para o outro, né? Então, eu acho que isso é higiene. No Japão, isso é um hábito usar máscara, né? Nós aqui ainda estamos um pouquinho Quem sabe teremos esses ultrapassados. hábitos orientais aqui, né, daqui para frente. Com certeza. Vai mudar muito. Tem pergunta aí. Vamos ver. Ana Paula perguntou: de médicos não deveriam fazer antes e depois? De fato, isso é bem divergente, né? A gente não tem o Conselho Federal de Medicina, ele não aprova antes e depois. Eu também não faço, eu sigo bem à risca essa questão.
Existem vários profissionais que fazem, médicos ou não médicos, e mais uma vez eu vou falar que é de cada um, né? Cada um é responsável por aquilo que faz. Quem sou eu para julgar o que o outro coloca? Mas, de fato, se expõe o paciente, tem que haver algum termo de consentimento também, né? Não só uma aprovação pelo conselho que nos rege, mas também aprovação por parte do paciente, porque a exposição em rede social a gente não controla, né? Colocou ali, o negócio voa, a gente nem sabe para onde, então é importante ter esse ponto também. Ana Amélia, prazer ter você aqui com a gente, vamos lá. Considerando que o uso do filtro, né, deve mesmo no ambiente doméstico, como fazer a pele respirar, enfim. De fato, a pele respirar seria ficar sem nada. A gente tem que ver o benefício. Eu sei que tem dia que cansa, às vezes você chega cansada, é difícil, mal toma um banho, tira a maquiagem, quer deitar. Isso, obviamente, todo mundo já passou por um momento como esse, né? Mas deixar a pele bem tratada não significa deixar ela respirar, né? Então, a gente tem bons tratamentos de hidratação, de manutenção desse tônus da pele adequado, que vai propiciar uma pele bonita, saudável, aplicando o produto. E o filtro solar é mais ao longo do dia mesmo. À noite, a gente vai limpar, tonificar essa pele e usar um hidratante ou algum produto já anti-idade também. Então, acho que é bem variado. O filtro, ele entra como um passo super importante, básico e, assim, nenhum outro produto tira a ação dele, ele é importantíssimo. E a gente vai se adaptando aí na rotina, né? Mais uma vez, não precisa ser uma rotina extensa. Precisa ser uma rotina que seja adequada para o que você precisa e para a sua rotina de vida. Doutora Ana, deixa eu te perguntar, completando a pergunta da Ana Amélia. O que é deixar a pele respirar? Existe essa necessidade? Porque, por exemplo, minha rotina, levanto, lavo o rosto, não, claro, né, tem as ginásticas e tal, mas um padrão. Você lava o rosto com sabonete que você deve usar só 2 vezes ao dia, Isso, né? isso. Não deve usar mais o sabonete apropriado para lavar o rosto. Aí você passa como é que fala, gente? Esqueci o nome. Mas você passa um tópico, né? Não, antes do hidratante, para espinha, né? Para tirar a oleosidade da pele. Aham. E depois você passa um Sérum 10, por exemplo, de manhã. Aí você passa protetor solar. Uhum. Chega em casa, renova, à noite você tira e faz outro processo. Esqueci do creme dos olhos, né? E tem outro creme, que você passa o creme, que você passa um outro creme do seu rosto, passa uns 2, 3 cremes. Então pronto, sua pele vai dormir. Como que ela vai respirar? É uma Tem falsa essa ideia, na necessidade? verdade, cultural que a gente tem, né? De respirar é ficar sem nada. Mas nem É, sempre ficar sem nada é que é benéfico. Essa pele precisa de uma rotina básica, de uma limpeza, uma hidratação. Então, eu acho assim, respirar, eu penso mais o seguinte, olha, eu tô cansada, não quero aplicar tanta coisa. Então, no mínimo, limpa a pele adequadamente e hidrata. Que é isso que a gente precisa. Claro que essa rotina, né? Às vezes tem gente que precisa de ácido para acne, um anti-idade. Então, realmente é uma rotina um pouquinho mais extensa. Então, às vezes dá preguiça, gente. Vamos falando da vida real. A gente indica, mas eu sei, todo mundo já teve dia de trabalho que chegou cansadíssima. Falou assim, eu só quero dormir. Então, limpa e deita. É assim, isso acontece, é óbvio. com Mas a gente certeza. não pode deixar de ser rotina. E são 5 minutinhos basiquinhos, rápidos, que a gente consegue otimizar esse tratamento. Então, assim, deixar a pele limpa, a gente fala, né? A unha respirar também. Porque o esmalte acaba desidratando. Então, nesse caso, tirar um pouquinho dos esmaltes, né? De vez em quando, deixar essa unha, digamos assim, respirar, seria interessante. Mas para a pele não precisa, não. É o que a Ana está perguntando aí. Se deixar um momento a pele sem usar nada, não seria benéfico? Não tem necessidade, Não, porque às vezes do nada para essa pele falta alguma coisa. Então, nesse período de inverno, por exemplo, a pele está mais ressecada. Deixar sem nada, você tomou um banho mais quente, usou às vezes um sabonete que resseca também, e sua pele vai estar sedenta por uma hidratação. Amanhã ela vai acordar totalmente ressecada. Então, deixar sem nada não foi benéfico. Então, a gente tem que avaliar, mas não haveria essa necessidade de pausa. entendi. Então, nós estamos chegando ao fim aí da nossa conversa, né? Muito boa.
e muito proveitosa. Eu acredito que as pessoas gostaram, né? Tem muitas perguntas e esclarecedoras, né, com relação à nossa proteção e principalmente nesse momento que a gente está vivendo. A, a minha dica em relação a um excelente home office ou um home office ideal, né, vamos dizer assim, é que a iluminação ela seja por reflexão e não inserir diretamente no seu rosto. Você já tem a luz do computador. Então, se você tem a luz periférica, você não tem necessidade de ter uma luz em cima de você que vai ficar atrapalhando mais, né? Causando mais problema na sua pele, além do que a gente tem normal do dia a dia na rua, né? Com as situações do sol natural. Então, é importante você ter um projeto luminotécnico no seu home office de qualidade, com a lâmpada certa, com a temperatura certa, e de forma que não insira no seu rosto, né? Não atrapalhe e que só some para o bem, não para o mal, né? Com Isso é certeza. importante. Que viveremos esse home office aí por muito tempo ainda e se adaptando a ele, né? Ao longo da vida também. Todos os trabalhos foram reinventados de alguma forma. Eu acho que muita gente vai continuar em casa. Eu tenho, assim, conversado com alguns empresários, inclusive dono de banco, que falou comigo assim, Gislene, eu tenho 1.800 funcionários. Não, como é que é? 1.600 funcionários. 1.200 e pouco estão em casa. E tem 400 num prédio de 11 andares. Será que eu vou voltar com esses 1.200? Tá tudo dando super bem, montamos um esquema excelente. Então, acho que vai virar rotina as pessoas trabalharem em casa, né? Principalmente dependendo do tipo de trabalho tranquilo de fazer em casa, né? Agora, o nosso, né? Tem que sair, não tem jeito, não tem como fazer só em casa, né? E aí vai vir Mas o desafio de criar um ambiente em casa confortável e específico para o trabalho também, né? Que muita gente não tinha. não, tá, aumentou demais a procura de home office, vários clientes querendo refazer, aqueles que nunca prestavam atenção no ambiente e agora estão prestando. Ah, agora já estou enjoada, agora não está aconchegante, eu queria uma coisa mais quente, muda para mim, refaz. Isso tudo está acontecendo, vai acontecer muito ainda. Com certeza. Então, aproveitando, pessoal, né? Eu agradecer a todo mundo que participou da live com a gente. Vai ser um prazer. Quem tiver mais dúvidas de pele, pode mandar no meu Instagram também. Tem sempre videozinho na semana explicando mais coisas. E não usem nada, né? Sem uma orientação adequada. Eu vi a Ana Paula falando que não gosta de usar creme, como que faz. A gente consegue na consulta avaliar direitinho a textura do produto que você quer usar, o que vai ser melhor para você. E sim, é importante manter esses cuidados mesmo em casa, tanto para uma melhora da pele, da qualidade, quanto também para proteger quanto uma piora dessa pigmentação que pode acontecer na luz visível. E Gislaine, muito obrigada pelo convite, foi um prazer estar com você aqui e esclarecendo mais dúvidas e também aprendendo um pouquinho, né, mais de ambientes, de texturas, de produtos. Foi muito válido. Muito obrigada. Obrigada a você por ter aceitado o convite, foi muito bom, muito proveitoso. Obrigada a todos que estão participando e a gente está aí precisando de alguma informação, pode mandar mensagem que a gente responde, estamos às ordens para tirar qualquer dúvida, caso precisem. Com Tá bom? certeza. Grande abraço, Obrigada. pessoal. Boa noite, bom descanso. Boa noite, obrigada para você Até mais. também. Bom descanso. Tchauzinho. Tchau.